Olá pessoal, eu sou o pastor Giovanni. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast deste dia. Aqui comigo está a doutora Vitória Cavagnoli, ela que é psicóloga e tem atuado bastante na área de saúde mental, que é o tema de hoje do nosso podcast. Tudo bem, doutora? Paz? Paz do Senhor, boa tarde. Tudo bem, sim, graças a Deus. Muito bem. Doutora, uma das perguntas que eu gostaria de fazer, porque a gente sabe que a área da saúde mental é uma área que é muito importante nos dias de hoje, porque as pessoas, continuamente, elas têm sido bombardeadas por pensamentos negativos e tantas coisas que levam elas até a desistência de várias coisas na vida, né? Lar, família e outras coisas mais. Eu gostaria de perguntar para a senhora já, de início, depressão, ela é a falta de Deus? Então, pastor, isso é uma pergunta até bem comum no nosso contexto cristão e até no contexto de uma forma geral, se a depressão realmente está relacionada a uma falta de Deus. E a minha resposta para isso é não. Né? A depressão ela é uma doença, é um transtorno mental, né? Então, ela não é identificada como uma ausência de Deus, mas sim como um adoecimento do sistema neurológico, do sistema mental da pessoa, a qual vai precisar passar por um tratamento para a recuperação. Olha só, então a importância aí da pessoa entender que é uma doença. Ela precisa ser tratada, se cuidar, procurar um profissional para receber ajuda. Sim, infelizmente muitos conceitos, né, com base no senso comum, infelizmente trazem essa ideia, né, de que é uma falta de Deus, de que é uma fraqueza, uma falta de vontade. Porém, não. Trata-se de uma doença e que precisa sim de um tratamento, de um acompanhamento profissional. Correto, muito bom, muito importante, né, essa colocação. E isso aqui traz um aprendizado para todos nós. E quais os fatores, o que leva, né, a pessoa, o que influencia de um modo negativo a pessoa, a ansiedade e até mesmo a depressão? Quais os fatores que fazem isso, que causam toda essa ansiedade, essa depressão? Então, muitos são os fatores que podem contribuir para o adoecimento psicológico, né? Entre tantos, como principalmente a depressão, a ansiedade, mas os principais adoecimentos psicológicos, eles são advindos de fatores ambientais, ou seja, do lugar onde você está inserido, de fatores familiares, da organização familiar, da estrutura familiar, de fatores genéticos, né, do funcionamento do teu corpo, como o teu corpo reage, a produção de substâncias, de hormônios, e de fatores também hereditários, no sentido de que a família tem um traço depressivo, a família tem um histórico de adoecimento psiquiátrico. Isso também é um fator que influencia uma pessoa a adoecer. Entre tantos, né, como a própria questão da personalidade. Então, existem algumas personalidades que são mais propensas a adoecerem psicologicamente. Uma pessoa que tem uma personalidade mais intrínseca, mais fechada, menos descontraída, ela tende já a alguns aspectos a, de repente, um índice maior em sofrer de uma depressão, porque já é mais tímida, mais isolada, mais fechada. Então, são uma série de fatores que podem contribuir, influenciar ou prejudicar. Mas os principais sempre estão relacionados ao ambiente, a da onde essa pessoa vem, da estrutura familiar e a forma como ela busca organizar a sua vida, né? Os hábitos, a alimentação, a rotina. Olha só, então a importância, né, dos fatores aí que causam a depressão, a ansiedade. Lembrando aí que você está conectado aí com o nosso podcast, a você que está nos acompanhando, a você nosso ouvinte, que na tarde de hoje você possa ser iluminado e através desse podcast aprender um pouco mais e assim também ser vitorioso, né, nesta
área da depressão. Está conosco a doutora, psicóloga Vitória, que Deus possa lhe abençoar. E eu quero aqui fazer mais uma pergunta, né? Como ser um cristão mentalmente e espiritualmente saudável? Realmente, né, pastor, um grande desafio, acredito eu, né? Porque hoje, pastor, o que nós temos na nossa sociedade, né, onde nós vivemos, na nossa comunidade cristã, são alguns princípios, algumas cobranças que às vezes exigem e cobram muito de nós, né? A nossa própria vida, a nossa própria função, nosso envolvimento nas funções, nas atividades diárias, exigem bastante da nossa capacidade emocional e também espiritual, né? Porque quanto mais sobrecarregado você está, mais difícil se torna de você manter um momento de lazer, de você manter uma busca a Deus, de você manter uma entrega. Então, como se manter? Eu sempre parto do princípio de nós identificarmos os nossos limites. Então, esse é o princípio de tudo, que seria o reconhecimento, né? Você reconhecer os seus limites, os seus pontos frágeis, assim como as suas capacidades e respeitar isso. Porque quando você reconhece os seus limites, reconhece aquilo que você pode, tem condições de fazer, você não vai se ultrapassar, né? Diante daquilo, assumir uma responsabilidade a qual você identifica que não tem condições, pegar um trabalho extra se você identifica que não tem condições, assumir um cargo na igreja que você identifica que não tem condições. Então, quando você identifica os seus limites, as suas capacidades, as suas escolhas, as suas decisões, elas serão mais saudáveis para a sua vida. Porque literalmente você vai estar lidando com escolhas a qual você tem condições, você tem recursos para encarar, né? Porque os grandes adoecimentos e fragilidades até espirituais, às vezes vêm nessa questão de você assumir coisas a qual você não tem um preparo, não tem um recurso para isso, e isso vai te gerando o quê? Uma sobrecarga, uma frustração, porque você acaba não conseguindo fazer, executar da forma que precisa ser feito, né? Então, um princípio assim básico, no meu ponto de vista profissional, seria exatamente isso: o reconhecer-se, identificar quem realmente você é, aquilo que realmente você faz muito bem e aquilo que é a sua limitação. E trabalhar e ser o melhor que você puder em cima desse resultado. Muito bem. Então, para ser um cristão mentalmente e espiritualmente saudável, a pessoa precisa reconhecer os seus limites. Exato, até porque assim, né, pastor, com base na questão espiritual, né, nós temos a mensagem de que o caminho já é estreito, de que nós precisamos abdicar algumas coisas, né, precisamos mudar outra. Então, assim, a estrutura ali, a nossa missão, ela já é um pouco complexa, né, e um grande desafio. E se nós colocarmos um peso maior em cima disso, se torna praticamente insuportável. E é onde as pessoas já adoecem. Então, levando para a nossa sociedade. Hoje todo mundo trabalha muito, todo mundo corre muito, todo mundo tem muito o que fazer. Então, se a gente já tem as obrigações, por que nós vamos ampliar isso a um nível a qual a gente não dá conta? E gerar uma exaustão, né? Então, realmente, eu penso que isso é um princípio assim, fundamental para que nós conseguirmos manter a nossa saúde mental e também a nossa vida espiritual de uma forma saudável. Verdade, né? Jesus ele falou para negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Já é, né? Já é uma batalha. Sim. E às vezes a pessoa ela está como que conectada a uma tomada, né? Ela está levando choque e ao invés dela largar da tomada, ela acaba se conectando a um cabo com mais voltagem ainda. Exato. E aonde ela não suporta, né? As pessoas insistem, né? Por isso que é tão importante o reconhecer, porque você identifica que o seu corpo dá sinais, porque isso é muito nítido, sabe, pastor? O corpo dá sinais de que você está no seu limite, de que você está numa exaustão, de que você está numa sobrecarga, mas as pessoas, elas meio que ignoram esses sinais e entendem assim: não, mas eu ainda consigo. Não, mas eu vou levando mais um pouquinho com a barriga. Não, mas eu vou tentar mais uma vez. Que às vezes até se torna uma insistência
insistência no erro, né? E essas insistências, essas permanências, elas geram uma exaustão mental e às vezes até espiritual muito grande. Na Bíblia a gente tem exemplos, né, de homens que passaram por depressão. E quando a gente fala em reconhecer os seus limites, às vezes a pessoa se sobrecarrega. E eu vejo à minha mente agora, Elias. Elias tinha uma mensagem para entregar ao povo de Israel, em uma época que o povo estava distante de Deus, o reino estava completamente fora da direção de Deus, o rei fora da direção de Deus, a esposa do rei, na época mais ainda, e aquela responsabilidade acarretou no final ele querer se esconder em uma caverna, né? Então, quando a gente fala em depressão à luz da Bíblia, saúde mental à luz da Bíblia, a gente entende que homens de Deus também podem passar por isso, porque a senhora mesmo aqui passou para nós que ela é uma doença, né? É uma doença. Então é muito importante reconhecer. Exatamente. E até falando da passagem de Elias, foi algo que até eu trouxe no estudo quando eu estava preparando o material. E realmente, assim, Elias, ele era um homem de Deus, mas ele sentiu tristeza, ele sentiu angústia, ele sentiu medo e ele pediu a Deus a morte. Então, é falta de Deus? Não, porque um homem de Deus pediu a Deus a morte, por quê? Porque ele identificou o tamanho do sofrimento e da responsabilidade que ele tinha sobre si. E é isso, às vezes as pessoas estão ali carregando um fardo, né, responsabilidades extremas, gigantescas, às vezes que elas próprias criam, né, ou escolhem carregar, e vai chegar um momento da vida delas que elas vão ver que elas não têm mais condições para isso. E aí elas podem pedir a morte. E é a falta de Deus? Não. É uma fraqueza? Não. Foi porque talvez se manteve muito tempo, realmente a responsabilidade era muito grande e o nosso corpo, por menor ou maior que seja, ele chega ao seu limite e adoece. Verdade. Até não está no nosso roteiro aqui, mas falando em Elias, ele estava sobrecarregado. E quando Deus percebeu que Moisés estava sobrecarregado, Deus mandou Moisés escolher 70 homens, né? E esses 70 homens levaram, o Espírito de Deus veio sobre esses homens, e eles também começaram então a ajudar Moisés, porque às vezes a pessoa ela adquire muitas coisas, adquire muitos cargos, né? Ela dorme pensando no que ela tem que fazer e acorda com o mesmo pensamento. Ela dormiu, mas ela não se desligou. A mente dela continuou ligada. E às vezes isso causa um grande dano para o corpo, né? Muito assim, sabe? Muito mesmo. Hoje eu digo para o senhor assim, ó, que 70% da minha demanda de atendimento de adultos passam por essa situação. Deles comentarem, eu deito, às vezes eu durmo, mas a minha cabeça não desliga. E literalmente o cérebro fica ali processando a quantidade de informações, de responsabilidades, de decisões e não desliga. Aí as pessoas acordam já se sentindo cansadas, porque não houve uma recuperação da energia gasta. Isso altera muito o humor. As pessoas se tornam mais irritadas, menos tolerantes e, consequentemente, isso vai trazendo outros danos emocionais e também físicos, porque daí aparecem os sinais no corpo, uma dor de cabeça, um mal-estar, alguns outros sintomas que o próprio corpo começa a representar por conta dessa questão emocional. Muito bem, muito importante, né? Lembrando aí que você está ligado aí com o nosso podcast Saúde Mental à luz da Bíblia. Mas como perceber que o estado em que a pessoa se encontra não é apenas uma fase, mas um estágio de depressão que precisa ser tratado? Eu acredito até que já em parte foi respondida, mas... Então, pastor, a pessoa teve uma perda de um ente querido, uma perda de um trabalho, uma perda de um relacionamento, e ela passou por uma fase triste. Ela sentiu-se triste, ela chorou, ela se revoltou, ela teve essa fase do desânimo.
ok, é regular, porque ela passou por uma situação em que exige, né, em que seria uma resposta regular a isso. Aí, quando que passa a ser uma depressão? Quando esses sintomas persistem por muito tempo. O que seria esse tempo? Esse intervalo de tempo ele varia de acordo com a idade. Quando você vai avaliar uma adolescente, uma criança, esse tempo ele é menor do que quando você avalia um adulto. Então, se uma criança, uma adolescente, passou por uma situação traumática, triste, a tendência é que ele consiga elaborar essas emoções, esses sentimentos, essa tristeza, em até 1 ano, de uma forma regular. Quando persiste, quando passa desse período, isso se torna uma depressão. Então, eu tenho momentos tristes, eu estou depressiva? Não. Você pode ter sintomas da depressão, mas não ter o transtorno, a doença depressão. Como a questão da ansiedade. Quem hoje em dia não tem preocupações, pastor? Todos. Quem hoje em dia não pensa em como vai ser o amanhã? Todos. Isso é uma ansiedade? Não necessariamente. Quando que será? Quando essa preocupação começar a prejudicar a qualidade da minha vida. Quando será uma depressão? Quando essa tristeza começar a prejudicar a qualidade da minha vida. Por exemplo, eu não consigo mais sair de casa porque eu fico chorando, eu não consigo dormir porque eu fico chorando, eu não consigo me alimentar, não consigo trabalhar. As funções diárias e necessárias ficam prejudicadas. Aí sim, uma emoção, uma fase, um momento se torna uma doença. Lembrando aí que as nossas perguntas estão sendo feitas com base em perguntas, né? Que já foram feitas, são indagações e perguntas de muitas pessoas. E é possível, doutora, tratar a depressão sem o uso do medicamento controlado? Então, isso é uma pergunta até realmente bem regular, principalmente aos pacientes que chegam, né? Muitas pessoas acreditam que só a medicação vai tratar e muitas pessoas resistem. O que eu entendo, pastor, então assim, a medicação ela é essencial em algumas situações. Mas eu, enquanto psicóloga, nós sempre partimos do princípio de que o indivíduo ele pode ter essas condições, essa autocondição de regular os seus sintomas. Por isso, o acompanhamento psicológico é uma das principais ferramentas para quê? Eu não quero tomar uma medicação, então você precisa, no mínimo, aprender a controlar as suas emoções, que seria através do atendimento psicológico. Então, é possível? Sim, desde que haja algumas outras alternativas acontecendo, que seria um tratamento psicológico, que seria uma mudança na qualidade de vida, que seria melhorar alguns hábitos não tão saudáveis. Existem casos bem extremos em que a medicação ela se torna essencial. Uma depressão grave, profunda, tentativas severas de suicídio. Então, quando esse comportamento, esse autocontrole se torna algo muito inalcançável no momento em que o paciente está há dias no fundo de uma cama, persiste o choro, não consegue levantar nem para comer, aí nessas situações a medicação ela é essencial. Mas inicialmente tem-se a ideia de que a pessoa tem essa condição de tratar sem medicar. Hoje eu tenho vários pacientes depressivos em atendimento e uma porcentagem bem pequena com medicação. Lembrando que o nosso podcast hoje trata sobre saúde mental. Nós temos aqui a campanha Minha Família Mais Feliz, é um projeto em favor da família, é uma campanha em que as pessoas podem buscar em Deus, né, a solução para os seus problemas. É claro que precisa procurar ajuda médica, mas tudo, né, é bem-vindo, e a gente sabe que o poder de Deus, a ação de Deus é algo que ajuda muito e faz até algo sobrenatural acontecer em favor, capaz de ajudar uma pessoa. E é por isso que nós estamos aqui com o nosso podcast Saúde à luz da Bíblia, saúde mental à luz da Bíblia. E uma das perguntas que nós temos aqui, como utilizar as histórias bíblicas? Olha só, como Jó, por exemplo, né?
para fortalecer o indivíduo que está com a sua saúde mental fragilizada? Então, na Bíblia nós encontramos uma série, né, de nomes, de personagens, de histórias em que nos motivam e que nos mostram a capacidade que nós temos e a força, o poder que Deus tem na vida da gente no processo de sofrimento. Né? Então, na Bíblia, você vai encontrar vários personagens que lidaram, sim, com a ansiedade, que lidaram, sim, com a depressão, que lidaram com as perdas, que lidaram com as frustrações. Então, ali você encontra uma série de personagens que lidaram com todos, ou, por que não quase todos, os sofrimentos que nós temos hoje em dia. Eu acredito, doutora, desculpa eu interromper, que Deus já deixou essas histórias desses homens registradas com algum propósito, né? Para que talvez o século presente, né, os de hoje, pudessem encontrar apoio e entender, aprender com esses homens, com essas histórias. Sem dúvidas, né? Tudo tem um propósito, principalmente quando se refere às coisas de Deus, né? Nada do que Deus fez, faz ou fará será sem um propósito na vida da gente. Então, sem dúvida, quando Ele traz essas mensagens, essas passagens, realmente elas são inspiradoras na vida da gente. Porque ali a gente tem mães que perdem filhos, a gente tem mães que não conseguem ter filhos, a gente tem pais que perdem tudo, a gente tem a perda do dinheiro, a gente tem a perda do poder, a gente tem as decepções, as traições, que são coisas, pastor, que fazem parte do que nós vivemos hoje. E de que forma eles lidaram com isso naquele momento? Buscando a Deus, Verdade. confiando em Deus, crendo que estava ruim, vivendo as pragas de cada dia, mas entendendo que era uma fase, que era um momento e que havia uma promessa maior. Então, eles tinham isso em mente e no coração deles. O que motivou eles a passar por coisas que hoje, pastor, a gente não consegue mais. A gente não consegue esperar 40 anos para chegar na Terra Prometida. A gente quer que a Terra chegue agora. É verdade. É mesmo. A gente não consegue lidar com o fato de que a gente não consegue ter um filho neste momento. Ainda essa semana, conversando, a gente não consegue lidar com o sofrimento, pastor, do que é perder um filho. É mesmo. E tudo isso foi acontecendo, tudo isso aconteceu com eles naquele momento. Mas em todos os momentos, a palavra do Senhor nos diz que Ele não nos deixou e nem nos desamparou. É verdade. A senhora sabe que existe uma passagem da Bíblia que diz assim, na fraqueza, né? Da fraqueza tiraram forças. E essa força encontraram em Deus. Exato. Realmente. Doutora, bem, dentro dessas suas respostas aí, a senhora acredita que as dores, então, têm propósito? Tem. Isso falando tanto pela parte da ciência, da profissão psicologia, como falando também da parte espiritual, né, da nossa fé. Todos os processos que nós passamos na nossa vida, pastor, ele tem um propósito. Ah, mas é um sofrimento, Vitória. Eu sempre levo o meu paciente, estimulo o meu paciente a identificar qual o propósito desse sofrimento. Porque através do sofrimento você vai ter um aprendizado de vida muito grande. Primeiro que no sofrimento você vai reconhecer a tua força, aquilo que você imaginou que nunca iria conseguir passar e você está passando. No sofrimento você vai reconhecer o quanto você depende de Deus, o quanto Deus é na sua vida. Verdade. No sofrimento você vai reconhecer as situações em que você deve continuar fazendo e aquilo que você precisa mudar na sua vida. Então o sofrimento, ele traz o aprendizado do que é necessário ou não para a nossa vida. Então isso sim é um propósito, e um propósito muito grande. Você está aí conectado aí com o nosso podcast, lembrando que estamos falando, conversando, o bate-papo aqui é saúde mental à luz da Bíblia. Que Deus possa abençoar os nossos ouvintes. A doutora vai estar conosco nesta quarta-feira. Ela estará ministrando a palavra de Deus, saúde mental à luz da Bíblia. E nós temos aqui mais uma pergunta. Existe depressão ou ansiedade crônica? E como se chega a esse resultado? Então, a resposta é sim, existe,
tá? E o resultado ele está relacionado à permanência de sintomas. Então tem a permanência para a gente identificar se é uma tristeza, se é uma preocupação ou se é uma depressão e uma ansiedade. E logo após vem para os critérios de quando isso vai se tornar crônico, que é o quanto de tempo que isso vai estar na sua vida, né? Então, realmente, a partir do momento que você vivencia um estágio de depressão maior que 2 anos, significa que essa depressão já se tornou uma depressão crônica. Você tem um estágio de ansiedade maior que 2 a 3 anos, significa que isso se tornou crônico. Aí muitas pessoas perguntam, pastor, é uma dúvida muito grande, que acredito é de 90% ou não, quase 100% das pessoas. E tem cura? Eu costumo trabalhar com a ideia de que sim. Sim. Vai depender do quê? De que forma você vai lidar. Você tem uma depressão, se tornou crônica porque em 2, 3 anos não melhorou. Mas o que você fez para ter essa melhora? Esses dias chegou uma paciente para mim com 30 anos de quadro depressivo. Mais do que crônico, né? 30 anos de quadro depressivo. O que você fez até agora para que essa depressão tivesse cessado na sua vida? Porque você pode ter, mas essa doença, esse nome, ele não precisa se transformar na tua identidade. De você carregar esse estigma, esse rótulo para o resto da sua vida. Eu vou ter uma recaída. Ok, você passou por uma fase difícil que fez com que esses sintomas aparecessem. Mas eles não devem resumir a sua vida. Quem é a pessoa? É a depressiva. Sabe que já teve momentos de a gente pedir informação de alguém e às vezes, no meu caso, né, a gente procura muitas casas, às vezes para visitar fulano, beltrano, aqui ainda não aconteceu, mas chegar, sabe onde é que mora fulano de tal? E a pessoa, aquele que é depressivo. A identidade, né? O Mesmo. depressivo. Eu tenho uma paciente que ela tem 35 anos em tratamento de depressão. Aí a grande maioria, a comunidade, as famílias entendem. Lá vem a fulana depressiva. Acontece alguma coisa. Mas é porque ela tem depressão. Mas é porque ela é depressiva. Então, assim, como existe uma diabetes, existe problema de coração, existe problema de pulmão, mas isso não pode se tornar sua identidade. Então, muitos profissionais trabalham com a ideia de que não há uma cura. Talvez aquela cura... A partir do momento que você tem qualquer fragilidade na sua vida, você nunca mais vai voltar a ser 100%. Mas você pode e deve recuperar a qualidade de vida da sua vivência, dos seus dias. É verdade. A Bíblia nos conta a história de Jabes, né? Um homem que, segundo a história, era para levar a dor, causador de dor, porque ao nascer ele causou dores à sua mãe. Mas diz a Bíblia que este homem ele orou a Deus, né? E se tornou um homem mais ilustre do que os seus próprios irmãos. Então vem a calhar bem aqui o fato de que às vezes a pessoa demora muito, né, para procurar uma ajuda. E demora, sim. Infelizmente, as pessoas hoje elas insistem muito em relutar contra os momentos de fragilidade, né? Contra os seus limites, como a gente comentou no início. E assim, procurar ajuda não é um sinal de fraqueza. Eu sempre reconheço isso como um momento em que a pessoa literalmente esteve tão forte a ponto de reconhecer que a outra pessoa pode ajudar ela. Porque o que nós conseguimos fazer sozinho? Primeiro porque nós somos totalmente dependentes de Deus, né? A gente depende de Deus 24 horas, da misericórdia de Deus 24 horas na nossa vida. Então a gente já inicia tudo dependendo de alguém, que é Deus. E depois, como você falou, teve Moisés, que Deus mandou lá 70 homens. A gente precisa que às vezes cheguem 70, cheguem 60, cheguem uma pessoa, mas que chegue alguém na vida da gente e nos ajude nesse momento. E como essas pessoas são fundamentais. Às vezes você não precisa ser um profissional da área, mas quando você chega e abraça alguém e acolhe alguém e simplesmente diz, eu estou aqui. Você já teve uma missão muito linda na vida dessa pessoa. Às vezes, quando você chega e você canta um louvor, olha o poder que as nossas atitudes têm na vida de alguém. Isso fez com que uma pessoa desistisse da ideia de tentar contra a própria vida. Então, as nossas atitudes, elas fazem muita diferença.
E as pessoas estão sedentas de atitudes, de alguém que acolhe, que escuta, que compreenda, que não julgue. Nós estamos vivendo em um mundo em que a casa do vizinho está caindo e não é a minha, né? Então, Exatamente, pastor. E a palavra do Senhor nos diz, né? Eu gosto muito desse versículo que fala sobre chorar com os que choram e se alegrar com os verdade. que se alegram. E quão difícil que está isso. Quão difícil. Porque a passagem do bom samaritano, muitas pessoas fazem, né? Como aqueles homens, passam, vejam o sofrimento alheio, ignoram, banalizam, julgam, às vezes criticam, É verdade, é e mesmo. passa como se nada estivesse acontecendo. E chorar com os que choram não se acontece mais. A compaixão, o sentimento da empatia. Verdadeiro amor, né? O amor Exato. pelo próximo. Mas esse, pastor, é um princípio muito importante porque hoje muitas pessoas já não conseguem exercer o alto amor, o amor por si mesmo. Aí, dificilmente, se você não ama nem a si mesmo, como vai expressar isso ao outro, né? Porque a palavra do Senhor diz: amar ao próximo como a si mesmo. Mas eu não me amo, eu não me gosto, eu não me aceito, eu não me quero, eu me critico, eu me cobro. Como que vai estender ao outro aquilo que não tem por si mesmo? Realmente. E aí vem a colocação, né? Da importância, né? Que a doutora colocou aqui, da importância de procurar ajuda, né? E às vezes é necessário procurar ajuda de um profissional, é necessário procurar ajuda de Deus, a gente vê exemplos na Bíblia, né? Mas às vezes, como a senhora colocou aqui, às vezes a pessoa não é um profissional, mas ela é alguém que pode ajudar. Exatamente. Aí a igreja tem uma função muito importante, né, pastor? Muito importante, porque a igreja ela é vista como esse local em que vai acolher, em que vai tratar, em que vai auxiliar, em que vai buscar entender. Olha a importância que nós, enquanto igreja, temos na vida de alguém. Porque eu não sou 24 horas psicóloga, mas eu sou 24 horas filha de Deus. Graças a Deus por isso, né? Então eu tenho esse compromisso de em 24 horas eu literalmente exercer e ser o exemplo de Deus, de Cristo na terra. Que é isso, que é ver as coisas e não ser omissa. Ah, eu não estou ali como profissional, mas enquanto filha de Deus, eu posso fazer isso? Posso, então eu vou fazer. É verdade. Eu começo a lembrar quando Deus falou com Abraão, né? E Deus disse para Abraão algumas coisas sobre eu abençoarei os que te abençoarem, e fala em nome. E eu entendo que Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, tu vai ser o meu representante na terra. E nós somos os representantes. O cristão é o representante de Deus na terra para ajudar justamente essas pessoas que estão, né, vivendo este momento difícil. E nós podemos sim, em Deus e com Deus, socorrer e ajudar, né, doutora? Exatamente, e isso assim é o princípio do amor, né? O amor ao próximo é isso. Às vezes você também não vai ter muita força, às vezes também você já não estará com seu estado emocional 100%, mas quando você compartilha até mesmo o sofrimento, isso se torna um fardo mais leve, né? Quando você não consegue nem falar, mas você tem alguém que ao menos se abraça e choram juntas. Isso se torna um fardo mais leve, porque você compartilha, você entende que você não é único nesse sofrimento, você entende que se a pessoa está conseguindo passar, você também vai conseguir. Vocês acrescentam a fé, vocês oram juntos. Então, isso são coisas que sim fazem diferença no momento do adoecimento, do sofrimento. A Bíblia diz que o homem acaba sendo aquilo que ele imagina, né, no seu coração. Livros, outros, né, livros, leituras, tantas coisas que existem. A leitura de um bom livro, ela pode me ajudar, ela pode ajudar a pessoa. Sim, porque eu penso assim, toda informação produtiva e positiva, ela traz um efeito benéfico na sua vida.
Né? Então, você pega uma literatura. Muitos pacientes me dizem, Vitória, eu leio o livro de autoajuda. Se isso te faz bem, te traz um entendimento, uma ideia de como lidar com as coisas de uma forma mais saudável, por que não? Vitória, eu leio a Bíblia e isso me ajuda. Se isso te faz bem, por que não? Vitória, eu costumo fazer uma atividade física e isso me ajuda. Então, invista. Reconheça aquilo que te fortalece de alguma forma e pratique. Muito importante. Nós estamos aí com o nosso podcast Saúde à Luz da Bíblia e eu gostaria que a doutora Vitória colocasse aqui para os nossos ouvintes, já foi falado bastante aqui sobre procurar ajuda, né, livros, uma boa companhia, boa amizade, né, se procurar se identificar com pessoas que realmente podem nos colocar para cima e não, né? Mas eu gostaria de ouvir as suas palavras finais aí sobre este importante assunto, que é a saúde mental à luz da Bíblia. Qual o conselho que a senhora daria para os nossos ouvintes? Então, significa que o fato de pedir ajuda, de buscar ajuda profissional, não é um sinal de fraqueza, mas sim de necessidade, né? Então, para isso que existem uma igreja, que existem os profissionais, que existem a medicação quando necessário, para que a gente possa encontrar aquele recurso que vá de encontro, né, às nossas necessidades e a gente possa trabalhar com esse sofrimento, porque ele não é nosso, ele aconteceu, mas em algum momento ele pode se desligar da gente e deve. E nós temos condições para isso. Eu acredito muito na capacidade do ser humano, da pessoa, em trabalhar e aprender a lidar com o sofrimento. Obrigado, doutora, pelas suas palavras. Eu acredito que elas têm sido um fortificante para as pessoas que estarão nos ouvindo, as pessoas que estão nos acompanhando. E você pode sim procurar ajuda através da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Praia Grande. Eu sou o pastor Giovanni Souza, comigo aqui a doutora Vitória. Você pode sim procurar ajuda e com certeza Deus, ele é poderoso e é forte para te ajudar. Procure ajuda espiritual, procure ajuda de um profissional. E nós queremos agradecer aqui a todos os nossos ouvintes, a todos os participantes. Você pode baixar o aplicativo da igreja IEAD Praia Grande. IEAD Praia Grande, vai lá na loja do seu aparelho e você pode baixar o nosso aplicativo e você estará acompanhando os outros podcasts e você também vai ficar por dentro de tudo que acontece na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Praia Grande. Obrigado a você que esteve aí em sintonia, obrigado a você que está nos ouvindo e muito obrigado à doutora Vitória, que Deus possa abençoar e iluminar a sua vida. E daqui um pouco mais estará ministrando a palavra para nós no culto Minha Família Mais Feliz, um culto voltado para abençoar as famílias. Então, eu agradeço imensamente ao Senhor, pastor, à igreja de uma forma geral pela oportunidade. Muito obrigada pela confiança, por poder estar aqui, né, com todos os ouvintes. Fico inteiramente à disposição, sim, para novos trabalhos, novos desafios, novas trocas, né? Parabenizar a igreja por essa iniciativa. Eu penso que esse é um olhar muito sensível, muito empático e de extrema compaixão da igreja com os membros, com as pessoas que visitam, que fazem parte da igreja. Parabéns pela iniciativa. Agradeço a todos que, né, participaram conosco, que estão aqui contribuindo. E Deus abençoe vocês também, né? É um prazer imenso estar aqui. Gratidão por tudo. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Fiquem com Deus, fiquem em paz, tenha saúde mental.